Bem-vindos a mais um resumo de EBD. Você está no canal GT, onde hoje iremos fazer menção de uma curiosidade da lição 9 do terceiro trimestre de 2025. Uma igreja que se arrisca. Veremos a história do primeiro mártir da igreja chamado Estevão. Quem foi Estevão na Bíblia? Que aconteceu com ele? Que ele deixou de exemplo? Todas essas perguntas responderemos nesse vídeo. Estevão foi um dos 7 homens escolhidos por ordem dos apóstolos para serem diáconos da igreja primitiva de Jerusalém. Ele cuidava da distribuição da assistência às viúvas e aos necessitados. Neste estudo bíblico, conheceremos um pouco mais sobre a história de Estevão. A história de Estevão. Estevão era um membro da igreja de Jerusalém e aparece na narrativa bíblica no livro de Atos dos Apóstolos. O nome Estevão significa coroa, do grego Stefanos. Não se sabe exatamente a origem de Estevão. Alguns acreditam que ele era um judeu helenista, ou seja, um judeu da dispersão que cresceu fora da Palestina e falava grego. Outros sugerem que Estevão poderia ser um judeu da própria Palestina. Naquela época, muitos judeus palestinos tinham nomes gregos. Há também quem defenda que Estevão era um samaritano. Seja como for, os 7 homens escolhidos como diáconos tinham nomes gregos. Inclusive, sobre o último deles, Nicolau da Antioquia, o texto bíblico afirma explicitamente ser um prosélito. A escolha de Estevão como diácono em Jerusalém. O capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos relata a instituição dos diáconos na igreja primitiva. Naqueles dias, o número de cristãos estava crescendo e houve uma crise entre os helenistas e os hebreus. Aparentemente, as viúvas dos judeus gregos estavam sendo prejudicadas na distribuição diária de alimentos. Então os 12 apóstolos, aqui com Matias já incluso, se reuniram, convocaram a comunidade cristã e ordenaram que fossem escolhidos 7 homens para supervisionar essa distribuição de mantimento. Juntamente com Estevão foram escolhidos Filipe, Prócoro, Nocanor, Timão, Parmenas e Nicolau. Especificamente sobre Estevão, o texto bíblico o descreve como alguém repleto de fé e do Espírito Santo. Dentre esses homens escolhidos, a Bíblia destaca Estevão e Filipe. O ministério de Estevão. O ministério de Estevão foi muito além da diaconia das mesas. Além de cumprir suas responsabilidades perante a igreja primitiva, Estevão se empenhou em proclamar o Evangelho, ficando marcado na história da igreja. O texto bíblico nos informa que Estevão, tomado de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão e Filipe são citados no Novo Testamento, realizando milagres semelhantes aos realizados pelos apóstolos. Saiba mais sobre os milagres no período apostólico da Igreja. A pregação de Estevão confrontava o antigo sistema religioso judaico. Por isso,
Tão logo Estevão despertou a ira dos membros da sinagoga dos judeus helenistas. Esses homens subornaram algumas testemunhas para acusá-lo de blasfêmia. Atos capítulo 6, versículo 11. A pregação de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir da igreja cristã. Após ser acusado de blasfêmia, Estevão foi levado perante o Sinédrio. Ali, falsas testemunhas depuseram contra ele, o acusando de pregar contra a adoração no templo e contra a lei. Atos, capítulo 6, versículo 13. A Bíblia diz que quando os membros do Sinédrio olharam para Estevão, viram seu rosto como se fosse rosto de anjo. Atos capítulo 6, versículo 15. Antes, o mesmo capítulo nos informa que os membros da sinagoga não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. Atos capítulo 6, versículo 10. Perante o Sinédrio, Estevão foi convidado a se defender. Sua defesa, sem dúvida, foi um dos mais brilhantes sermões já pregados em toda a história da Igreja. Sua pregação foi uma autêntica exposição das Escrituras. Estevão fez uma extraordinária retrospectiva do relacionamento de Deus com Israel, revelando o fracasso do Israel do Antigo Testamento e apontando para a esperança que só pode ser encontrada em Cristo. Em sua pregação, Estevão falou sobre a era patriarcal, sobre os dias de Moisés e o período de peregrinação no deserto, e sobre o tabernáculo e o templo. Estevão falou sobre a chamada de Abraão e explicou como o patriarca demonstrou fé e obediências nas promessas do Senhor. No entanto, ele enfatizou a rejeição ao escolhido do Senhor. Quando José foi traído por seus irmãos, Atos capítulo 7, versículo do 2 ao 16. Falando de Moisés, Estevão apontou para como o líder hebreu foi rejeitado pelo povo, mesmo tentando protegê-lo. Estevão entendeu que Moisés foi um predecessor do próprio Cristo e a rejeição sofrida por ele foi uma rejeição ao próprio Deus. Atos capítulo 7, versículos do 17 ao 43. Estevão também falou sobre o tabernáculo desde a época em que era utilizado no deserto, depois quando foi levado na liderança de Josué para a terra prometida, até os dias de Davi. Estevão enfatizou o desejo de Davi em construir um templo, que acabou sendo concretizado por seu filho, o rei Salomão. Com isto, Estevão chamou a atenção para a verdade de que o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas e que a ideia de um Deus estático e localizado era equivocada. Atos capítulo 7, versículo 41. Por fim, Estevão, usando metáforas com base no Antigo Testamento, denunciou a rebeldia espiritual daquele povo. Ele demonstrou que aquelas pessoas não eram regeneradas. Isso significa que as pessoas que acusavam Estevão de blasfêmia estavam agindo da mesma forma que seus próprios antepassados idólatras que se rebelaram contra a liderança de origem divina. Estevão mostrou àqueles homens que, assim como seus antepassados tinham perseguido os profetas que anunciaram a vinda do Messias,
Agora eles haviam traído e se tornado assassinos do próprio Cristo. O martírio de Estevão. Ao ouvirem essa grave acusação feita por Estevão, aqueles homens ficaram completamente enfurecidos. Mesmo assim, Estevão fez uma grandiosa declaração que ficaria perpetuada nas páginas da Bíblia. Ele diz: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Atos capítulo 7, versículo 56. Estevão sabia que Jesus era o seu advogado. Isso não significava que ele seria livrado da morte, mas que a justiça de Deus vindicaria não somente seu sangue, mas o sangue de todos os mártires. Apocalipse capítulo 6, versículos do 10 e 11. Então, aqueles homens agarram Estevão, o levaram para fora da cidade e o apedrejaram. O texto de Atos nos diz que as vestes dos executantes de Estevão foram deixadas aos pés de um jovem chamado Saulo, que consentia na morte de Estevão. Atos capítulo 7, versículos 58 e o 60. O exemplo de Estevão. Estevão aparece muito rapidamente na narrativa bíblica. Não sabemos nenhuma informação biográfica sobre ele ou qualquer outro detalhe que faz com que seja possível conhecermos um pouco melhor sua origem. No entanto, o curto relato sobre ele no livro de Atos é suficiente para termos a certeza do tipo de homem que Estevão foi. Quando olhamos para seu testemunho diante de uma morte iminente, percebemos que aquela discussão citada sobre sua origem, se ele era da Palestina ou da dispersão, não faz qualquer sentido. Isso porque Estevão era um cidadão do céu. Ele amava mais a sua pátria celestial do que suas tradições e origem terrena. Ele amava mais a vida de seu mestre do que sua própria vida. É impossível não percebermos as semelhanças entre as acusações sofridas por Estevão, bem como sua própria morte, e as acusações depositadas sobre Jesus e sua morte no Calvário. Estevão foi condenado à morte por falsas acusações, tal como Jesus também o foi. Está em Mateus capítulo 26, versículo do 59 ao 61, e Marcos capítulo 14, versículo 58. Também da mesma forma como Jesus orou no momento da crucificação, pedindo para que Deus Pai perdoasse seus algozes, Estevão também o fez. Ele orou dizendo: Senhor, não lhes imputes este pecado. Atos capítulo 7, versículo 60. Saiba mais sobre as frases de Jesus na cruz. Nos momentos finais na cruz, Jesus entregou o seu Espírito ao Pai. Lucas capítulo 23, versículo 46. Estevão, por sua vez, entregou seu Espírito a Jesus. Atos capítulo 7, versículo 59. Essa foi uma clara declaração sobre a divindade de Cristo. Estevão morreu, mas a igreja continuou viva. Também na morte de Estevão, podemos ver o cumprimento da promessa feita por Jesus de que as portas do inferno não prevaleceriam contra sua igreja. A palavra inferno foi utilizada para traduzir o original grego Hades, que nesse caso significa morte. Em outras palavras,
Jesus diz que o poder da morte não poderia triunfar sobre a igreja. Ao contrário, a igreja triunfaria sobre a morte. A vida de Estevão foi uma prova real disso. Saiba mais sobre o significado de Hades. Estevão morreu e uma grande perseguição aos cristãos foi desencadeada. Mas logo no capítulo seguinte, já vemos Filipe pregando o Evangelho de uma forma muito semelhante a Estevão. A igreja estava sendo perseguida, mas nada poderia ser capaz de barrar a pregação do Evangelho. As vestes daqueles que mataram o primeiro mártir da era da igreja foram depositadas nos pés de Saulo de Tarso, o maior perseguidor da igreja. Mas uma promessa havia sido feita. A morte não poderia prevalecer contra os seguidores de Cristo. Então, um capítulo depois, no próprio livro de Atos, podemos entender que essas vestes foram depositadas, na verdade, aos pés do maior líder do cristianismo, o apóstolo Paulo. 9. O maior dos perseguidores agora havia se tornado o maior pregador do Evangelho. É assim que a graça de Deus faz. Ela transforma o perseguidor em perseguido, para que a glória de Deus e a obra de Cristo na cruz sejam manifestadas. Assim como Estevão, Paulo também foi martirizado e igualmente outros milhares de cristãos. Mas a igreja continua de pé, porque a morte não pode prevalecer contra os escolhidos de Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida, em nome de Jesus.